assunto. Bom, a morte de 2 pessoas no litoral paulista pela chamada doença do pombo está chamando e muito a atenção da população e principalmente das autoridades de saúde de todo o país, já que é muito mais comum as pessoas dividirem espaço com essas aves em locais públicos. Para evitar a contaminação, o fundamental é a prevenção. Existe tratamento, mas se não for iniciado bem rapidinho, a doença pode ser fatal. Vamos à reportagem. Maria Clotilde não desconfiou de uma doença grave quando o marido apresentou alguns dos sintomas comuns às principais infecções respiratórias. Do nada começou a apresentar dores de cabeça intensas, febre, uma leve tossinha. Falaram que talvez fosse sinusite. Deram antibiótico, não adiantou. Mauro Sérgio, de 43 anos, morreu 4 meses após enfrentar o estado agudo da infecção. Só quando ele começou a ter convulsões, que aí levaram para a UTI. Só um exame no líquor retirado da coluna de Mauro conseguiu detectar o fungo que se desenvolve nas fezes de pombos. O mesmo teste mostrou que o empresário José Wilson de Souza, de 53 anos, morreu pelo mesmo motivo. Os dois contraíram a criptococose em Santos, no litoral paulista. Ela também é conhecida como doença do pombo e, quando atinge o sistema nervoso, causa uma meningite aguda que pode ser fatal. Os primeiros sintomas são febre, fraqueza e vômito. O quadro evolui para confusão mental, perda de visão, além de comprometimento pulmonar e dos ossos. Muitas vezes esse paciente tem que ser internado, fazer medicação endovenosa, aí depois quando tem alta ele vai tomar às vezes medicação até por 1 ano. Apesar de ser uma doença grave, não há estatísticas nacionais sobre a ocorrência da criptococose. Só no ano passado, o Ministério da Saúde iniciou a estruturação de vigilância e controle dos casos de micoses causadas por fungos que entram no nosso organismo através do sistema respiratório. Entre essas micoses está a Cryptococcus. Isso significa que toda vez que uma pessoa for diagnosticada com um problema, o hospital precisa informar a Secretaria de Saúde. Esse procedimento é importante para que as autoridades acompanhem a evolução do número de casos e criem esquemas de prevenção para impedir o aumento de ocorrências. Para evitar a aglomeração dessas aves e, consequentemente, o acúmulo de fezes, é necessário fechar com telas locais propícios à construção de ninhos, não deixar lixo na rua e não alimentar esses animais. Além disso, na hora de limpar as fezes de pombos, tome alguns cuidados. Você tem sempre que molhar primeiro as fezes, depois lava, nunca varra, principalmente ela seca, porque nessa poeira das fezes é que está o micro-organismo que contamina a gente. E quantas dúvidas, né? Por isso que eu tô aqui do meu lado com o biólogo Randy Baldresca. Bem-vindo à nossa live. Bom dia. Bom dia para você. Para tirar todas as dúvidas de vocês, antes de te perguntar, só quero dar um oi para todo mundo. Sejam todos bem-vindos à nossa live pelo Insta. O pessoal já está falando aqui. O Mira está falando do Chile. Olha que bacana. A gente tem audiência por vários lugares. A gente tem também o José Aparecido falando com a gente de Bragança Paulista. Romário Vieira de Porto Alegre, minha terrinha. Obrigada por vocês aqui no Instagram, nos acompanhando também através do Instagram. A gente está com os bastidores. Eles têm uma visão privilegiada por aqui também. TT Santos nos dando bom dia. Manuel Guilhermino nos dando bom dia também pelo Facebook. Segue mandando por aqui. Já estão chegando perguntas. Não tive nem tempo de fazer a minha, tá vendo como é que é? Vou começar fazendo a da Simone Jales. Espero que tenha falado certo o seu nome. Simone, bem-vinda, bom dia para você. Obrigada pela sua participação. Ela pergunta o seguinte: que doença é transmitida pelo piolho de pombo? Pombo tem piolho? Isso. Ele carrega organismos que convivem em questões de mutualismo com os pombos. Na verdade, nenhum tipo de doença os piolhos do pombo são capazes de transmitir, Paula. Quero primeiramente também agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa. Eu, como biólogo, pesquisador, professor, tenho a incumbência de esclarecer a população acerca de um problema tão sério, que age passiva. Afinal de contas, as doenças, os pombos são animais, são aves oportunistas que já estão acostumados a viverem no ambiente urbano. A doença do piolho do pombo, na literatura, a gente não tem nenhuma informação que os piolhos, que são verdadeiros insetos alados que vivem e convivem com esses animais, transmitam qualquer tipo de doença. Hoje a literatura afirma, e a gente tem a obrigação de dizer,
que o pombo ele é capaz, nas suas fezes, de eliminar os fungos, os esporos dos fungos causadores da criptococose, como foi muito bem dito na matéria. Criptococose é uma doença grave que acomete hoje as meninges da pessoa, da cabeça ou o pulmão. Hoje, como que você adquire essa doença? A criptococose, como foi muito bem dito, a gente tem que evitar de entrar em cavidades de telhados, em vãos de casas, de edificações e, principalmente, se a gente entrar nesses ambientes e tiver grande distribuição dessas aves oportunistas, fatalmente você vai ter quantidade de fezes. Então, a gente primeiro tem que evitar esses lugares. De repente, se a gente não tiver jeito, tiver que adentrar um recinto onde você tem presença de fezes de pombo e propriamente... É que a gente tem pombo na rua, né? Acho que em São Paulo, Porto Alegre tem muito isso. A gente estava falando que vários lugares do mundo tem isso. Exato. Não, o pombo ele é oriundo, ele é originário dos Países Baixos europeus, da Itália, da França, da Alemanha, da Espanha. Esses animais vieram para cá em épocas remotas e encontraram no Brasil condições favoráveis à sua proliferação, que consistem em água, abrigo, alimento. E aqui a gente tem um fator que favorece muito, que é o clima tropical. Então, os pombos, a partir do momento que eles adquiriram esse caráter sinantrópico, ou seja, que eles passaram a ocupar um ambiente urbano, eles têm um número de predadores de pombos, que no caso são gaviões, águias, é muito pequeno aqui na cidade de São Paulo e no Brasil. E outro problema também que o Randy estava me falando, e aí também um pouquinho culpa nossa, viu? É o lixo no chão. Isso. Alimenta o pombo. Então Isso. ele fica cada vez mais circulando nas nossas proximidades e realmente é um perigo. Só que você estava falando, vamos tentar ser direto. Não ir dentro dos lugares onde tem pombo. Mas, por exemplo, a Alana Ferrer pergunta aqui pra gente. Bom dia, Alana. Bem-vinda por aqui, obrigada pela sua pergunta. Como evitar os pombos nos telhados das casas? Exato. Alana, primeiramente a gente tem que verificar vãos de telhas, vãos de telhados, espaços que essas aves podem tranquilamente entrar e se procriar. O pombo procura na casa da gente um ambiente próprio para ele se reproduzir, o macho e a fêmea. Então, um lugar abrigado da chuva, abrigado do vento, abrigado do frio. Então, a gente tem que primeiro ficar de olho nesse telhado, nessa cavidade da telha, em sótão, em porão, para evitar o trânsito e o pouso desses animais. Mas a partir do momento Quando que a gente está dormindo e faz aquele barulho no telhado, pode ser um pombo? Pode ser um pombo, pode ser um roedor e pode ser um morcego. E no caso, os morcegos também oferecem esse tipo de risco. Então, a partir do momento que a gente entrou nesse recinto, então, primeiramente, eu como biólogo tenho a obrigação de dizer, a gente tem que primeiro, se for para fazer a retirada dessas fezes, deixar na mão de um biólogo acostumado a esse tipo de operação ou de uma outra pessoa, mas essa pessoa tem que primeiro umidificar essas fezes com água sanitária. Ah, não é para ir lá sair tirando. Em hipótese não. alguma, Tá. umidifica essas fezes. E uma coisa super importante, utiliza-se EPI, equipamento de proteção individual, que consiste num par de luvas, óculos e principalmente... Porque senão a pessoa, na hora de limpar, já pode acabar se contaminando. E principalmente uma máscara com 2 filtros, que você diminui drasticamente a O que é possibilidade... difícil a pessoa ter em casa, Exatamente, por isso que a gente não aconselha as pessoas a entrarem nesses locais. né? Melhor chamar um profissional. E a partir de então, com as fezes umidificadas, você utilizando EPI, você pode fazer a extração dessas fezes. Acontece que se a gente não está utilizando EPI e se a gente não umidifica as fezes, aquela poeira tóxica, numa possível varrição, numa possível retirada, você pode se respirar e, de fato, você não consegue enxergar a olho nu os esporos dos fungos, os fungos que ficam em suspensão do ar, e você pode adquirir a criptococose. O grande dado que a gente tem que dizer é a dificuldade no diagnóstico. A criptococose é uma doença gravíssima, que você começa a identificar os primeiros sintomas. E quais são esses sintomas? Febre, mal-estar, indisposição, vista turva, apenas depois de 6, 7, 8 meses, até 1 ano depois que você entrou naquele local. Esses casos, inclusive, que a gente noticiou essa semana por aqui, a gente falou dessas 2 mortes na Baixada Santista e realmente foi uma grande dificuldade para os médicos tentarem entender qual era a doença dessas pessoas, até chegarem realmente ao motivo que foi a doença do pombo. Agora, deixa eu só dar aqui o bom dia para a Maria Inês, um bom dia para o Célio Silva Torres.
tá mandando um beijo pra gente de Sanharó, Pernambuco. Opa, bom dia para vocês aí do Pernambuco. E a Maria Inês pergunta o seguinte: bom dia, Maria Inês, obrigada pela sua participação. Que doenças os pombos transmitem? Porque a gente está falando dessa específica, né? Que chamou atenção nessa semana nos noticiários, mas outras doenças também são transmitidas pelos pombos. Sim, micoses, doenças respiratórias e também não só os pombos, mas as fezes dos pombos, elas agridem o patrimônio histórico edificado. Então, prédios tombados pelo Condefat, obras de arte, porque as fezes dos pombos são muito ácidas. Então, o pombo, de fato, é uma ave que hoje é uma ave oportunista, que hoje é considerada um caso de saúde pública, principalmente no que diz respeito à transmissão de criptococose, que é a doença hoje que acometeu as 2 pessoas que morreram em Santos. E também no que é micoses, o piolho do pombo pode também causar determinadas dermatites. Isso a gente não tem fundamentado ainda, provado, mas é possível disso acontecer. Afinal de contas, os ninhos dos pombos são locais ermos, ou seja, com presença de sujidades, então, de coisas que atraem outros organismos que causam males à nossa saúde, tais como baratas, aranhas, escorpiões, né? Então, agora, o Rodrigo Sobral também pergunta o seguinte: a doença do pombo só é transmitida através das fezes ou pelo contato com o animal também? Também pensei nisso, Rodrigo, porque, na verdade, a nossa realidade nos grandes centros urbanos, e nem precisa, cidades do interior também, né? Tem muitos pombos na praça, aí você vai lá dar uma comidinha pro pombo, ou o pombo vai lá e passa perto de você, e você também fica, ué, será que isso também vai me transmitir a doença? Essa é a pergunta do Rodrigo. Então, como eles ocupam todo tipo de ambiente, o pombo hoje é atraído onde tem alimento e a gente consegue ver, enxergar durante a cidade que eles estão presentes em lixeiras, de hospitais, de cemitérios. Então, não aconselhamos a você ter nenhum tipo de contato com essas aves. Os pombos são aves oportunistas, protegidas por lei, então você não pode matar, mutilar, prender, causar nenhum dano a essa ave, porque se fica sujeito a multas pesadas. Então, elas são aves silvestres que você não pode causar nenhum dano a elas. Mas por eles ocuparem espaços onde tem agentes contaminantes, a gente não aconselha a você manusear nenhum tipo de pombo, porque você pode pegar uma dermatite, você pode adquirir uma alergia de pele, onde eles frequentam, onde eles habitam, você tem presença de bactérias, de fungos, de lixo hospitalar, de lixo doméstico. Então, a gente, de fato, aconselha não ter contato com esses animais. E você, Paula, falou uma coisa muito importante. A gente não deve alimentar os pombos, porque onde a gente alimenta os pombos, a gente vai aumentar a quantidade dessas aves presentes naquele local onde você dá comida para eles. Eu entendo que eles têm um apelo sentimental, é a ave da paz, mas a gente não pode alimentar essas aves porque a gente acaba trazendo um problema ambiental para aquele local onde está sendo feito o alimento deles. Agora tem 2 perguntas muito parecidas de 2 pessoas que estão nos acompanhando aqui pelo Instagram. Oi, gente. Tudo bem para vocês? Vários joinhas. Obrigada muito pela audiência. Tanto o Mirade quanto o Sandro perguntam a mesma coisa. Pombos podem ser considerados ratos com asas? Exatamente por isso. Eles podem ser considerados a partir do momento que a gente começa a enxergá-los como ocupantes desses ambientes contaminados. Se a gente tiver acesso aos lixões de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, você vai perceber que nesses lixões você tenha não só a presença de urubus, mas você também tem a presença de pombos. Então, por eles terem uma alimentação, por eles se alimentarem de qualquer tipo de alimento, são animais onívoros, então eles podem se alimentar de uma sardinha, de um milho abandonado, até um pedaço de pizza, até mesmo em papéis com lixo orgânico. Então, muitos consideram os pombos uns ratos, os verdadeiros ratos alados. Mas assim, pelo ambiente que eles ocupam. Mas a gente, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, essas aves elas estão livres de contaminação de acordo com o lixo que é separado, né, em países desenvolvidos. Então você tem o lixo orgânico separado do lixo reciclável. Aqui no Brasil a gente não atingiu esse objetivo ainda, espero que possivelmente no futuro a gente possa atingir, mas por enquanto aqui eles habitam ambientes contaminados, estão com lixo de hospitais, lixo de residências, lixeiras de prédios, lixeiras de cemitérios, lixeiras de condomínios. Então é por esse motivo que as pessoas, na verdade, falam isso, quer dizer, os pombos são ratos alados, né? Mas, na verdade, o rato, o roedor é um mamífero e o pombo é uma ave. A Sandra Simões pergunta, não sabia dessa, hein, Sandra?
Faz mal comer carne de pombo, muito comum antigamente? Olha, Paula, se eu te falar que eu tenho pai... Com todo esse lixo que eles comem. Pois é, eu tenho tios no interior, eu já vi isso acontecer. Recentemente agora vi um vídeo asiático onde as pessoas estavam se alimentando de roedores, né? Eles pegam pequenos roedores, molham e comem, enfim. A gente sabe também de casos de escorpiões servindo como alimento. Então, assim, pelo que eu tive de acesso e pelo que eu vi, eu já vi gente comendo pombo. É uma ave escura, é uma carne escura. Mas a gente pode ter a mesma doença comendo o pombo? Então, dependendo da forma como você prepara essa ave, se você fritar muito bem a carne deles, se você tiver um cozimento altíssimo e eliminar a presença de bactérias, de fungos em sua carne, eu acho que você pode se alimentar sem correr nenhum tipo de risco. Mas como eu já disse, eu não aconselho pelo ambiente que essas aves ocupam no dia de hoje. Agora, o Mira, que mora no Chile, ele tem uma pergunta que não vem só do Chile, mas também do Chile, mas de muitas pessoas que estão passando aqui pelas nossas redes sociais, também pelo YouTube, perguntando que cuidados, afinal de contas, a gente deve tomar, então. Porque em vários lugares, é bacana porque ele está falando do Chile, mas tem gente aqui falando do Ceará com a gente, tem gente falando do Rio Grande do Sul, tem gente falando aqui de São Paulo, do interior. Em todos esses lugares as pessoas estão convivendo com os pombos na rua, né? Que cuidados que a gente pode ter, se é que a gente tem como se prevenir dessas doenças? Primeiramente, não alimentar os pombos em hipótese alguma com milho, com farelo de pão, em parques, praças, praias. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, observar claramente na edificação que você habita, seja no seu trabalho, seja na sua residência, cavidades, vãos perdidos de telhados, de telhas, portas abertas de sótãos, de porões, para evitar a chegada dessas aves nesses ambientes escuros, úmidos e protegidos. Terceiro, utilizar, se você tiver a presença dessas aves já adaptadas e frequentes na edificação onde você mora, onde você trabalha, você solicitar a presença de um biólogo, para aí sim, esse biólogo que já está acostumado a esse tipo de situação, esse biólogo adotar as medidas cabíveis, os procedimentos corretos, a metodologia adequada para você afastar essas aves desses locais. Hoje você não pode, como eu já disse, mutilar, prender, causar nenhum dano às aves, então você tem que utilizar aparatos físicos, barreiras físicas, para evitar o pouso desses animais nesses ambientes, em telhados, em torres, em camadas assim, onde ele tem proteção e alimento à vontade. Bom, deixa eu dar mais um pouquinho de bom dia aqui para o pessoal. A gente está quase encerrando, vou fazer a última pergunta. Bom dia, TT Santos. Bom dia, Rodrigo Sobral. Bom dia, Manuel Guilhermino. E todos vocês que estão nos acompanhando aqui pelas redes sociais. Que coisa boa, né? Um monte de perguntas chegando. Vou fazer mais uma, porque eu fiquei muito preocupado com o Leonardo agora. Leonardo Correia, vou tentar te ajudar agora, tá certo, Léo? Eu trabalho em um posto de combustível desativado, onde na cobertura vivem muitos pombos, onde tem muitas fezes pelo chão. Eu corro o risco de ser contaminado? Leonardo, nesse caso específico, o risco é muito baixo, porque em lugares abertos, onde você tem... Não é bom você ficar muito perto, mas assim, em lugares abertos, o esporo do fungo, do Cryptococcus neoformis, que é o causador da criptococose, ele fica aberto em ambientes abertos, ele tem uma vazão de espaço muito grande. O problema é em ambientes fechados, porque como eu já disse, aquela poeira tóxica, que ela é ocasionada quando você faz uma varrição, uma retirada de fezes, sem estar utilizando EPI e sem estar umidificando esse ambiente, aí sim o risco é muito alto. É inadequado você entrar nesses locais sem estar utilizando o equipamento de proteção individual. Mas no caso seu, Leonardo, do posto, como eu já disse, é importante falar para o dono do posto, evitar de ter essa presença dos pombos, tomar providências para afastar essas aves oportunistas do ambiente de trabalho, porque afinal de contas, você trabalhando num lugar limpo, você vai ter maior qualidade de vida, você vai ficar mais feliz e vai estar melhor, assim, preparado para enfrentar já o trabalho que é tão duro, tão difícil. Então, por favor, sem a presença de pombos, né, Paula? Pois é, e só tentando alertar também vocês, porque é o seguinte, a gente está falando muito da doença do pombo, a gente falou antes que é muito difícil o médico saber diagnosticar que é uma doença do pombo. Então, se você tem algum desses sintomas, que são muito parecidos com gripe, com outras doenças, quando você chegar para o seu médico e você teve contato com algum pombo,
tente lembrar disso para falar para ele. Porque, de repente, ele pode ter o diagnóstico muito mais rápido, né? Não, sem dúvida. E assim, como eu já disse, não entre em locais onde você tem presença. Não, e, Paula, não Mas é só... que na rua a gente não tem como evitar, Na né? rua é menos problemático. Então, na rua, o que a gente tem que fazer? Evitar de dar comida para esses animais. E se vê alguém alimentando, pessoas idosas, geralmente, as pessoas sem teto, eles têm esse costume. Eu sei que é difícil, mas tem que trabalhar com informação. Eu costumo dizer que o conhecimento é a maior virtude do ser humano. E assim, nesses casos, assim, você tentar, com informação, conscientizar a pessoa a não fazer isso. Agora, a classe médica também, como eu disse, não entra nesses ambientes e se tiver a presença desses sintomas, repito, mal-estar, febre, vista embaçada, indisposição, você comunica ao seu médico, tenta lembrar que você entrou num espaço e veja, Paula, não só com a presença de pombos, na presença de morcegos também. Não. Quando a gente vai em cavernas, a gente não pode entrar sem nenhum critério em cavernas habitadas por morcegos, porque além de você também adquirir a capacidade, a possibilidade de adquirir histoplasmose, que é outra doença grave que as fezes dos morcegos transmitem, você tem o problema até da raiva, de mordida de morcego, enfim. Então a gente evitar esses ambientes onde tem a presença dos animais e sempre trabalhar com informação. E não jogue lixo no chão, porque isso também está alimentando os pombos, tá certo? A gente também pode ajudar. Acondicionar Obrigada. muito bem o lixo em casa, É, ou esperar separar. o lixo reciclável do lixo orgânico, observar, não deixar resto de comida em cima da pia, acondicionar muito bem o lixo, a comida do cachorro, do animal pet, ele acabou de comer, retira do quintal, porque isso acaba atraindo não só pombos, mas roedores, baratas, enfim, todo tipo de certo. bicho. Muito obrigada, Randy Baldresca, biólogo, respondendo a todas as perguntas aqui, todas não, porque infelizmente teve um monte que a gente não conseguiu responder, mas já quero agradecer de antemão pela participação muito grande de vocês pelas nossas redes sociais, aqui pelo Instagram também, mas